Olá, queridos, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vou gravar mais uma videoaula para vocês sobre o novo capítulo do livro, tá? Então terminamos o artigo. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, podemos conversar sobre isso. E agora vamos entrar na nova unidade, tá? Por que eu acho importante que a gente tenha essas aulas gravadas? Porque na hora que vocês estiverem estudando sozinhos, fora do horário de aula, e surgir alguma dúvida, vocês vão poder consultar essa aula, tá? Tira dúvida, consegue fazer o exercício sozinho. Se não conseguir com a videoaula, eu estou à disposição de vocês, tá? Nas presenciais, ou na hora que vocês estiverem fazendo exercício, pode me mandar um recado, que aí a gente vai tirando as dúvidas. Bem, a unidade que a gente vai trabalhar agora do livro de vocês é de número 13, numeral. Então, eu coloquei aqui um exemplo, porque a gente tem sempre, eu sempre tenho dito para vocês durante as aulas que o que é mais importante agora do que a classificação é como ela funciona na hora de se falar, na hora de se produzir um texto. Olha a importância dela. Então, quando eu tenho aqui nessa placa de caminhão, queria ser pobre um dia na vida, qual é a interpretação que eu tenho? Que leitura que eu posso fazer disso? Ele é rico? E ele quer ser pobre, né? Mas quando eu leio a de baixo, todo o meu conceito vai mudar, porque estou cansado de ser pobre todo dia. Então, que palavra nessa frase que nós acabamos de ler que me traz essa ideia? Não é a palavra um dia? Não é um numeral, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Então, já trouxe novamente o conceito para vocês de numeral. Numeral é a palavra que contém a ideia de número e exprime a quantidade definida de seres, pessoas, coisas, etc. Ou a posição, ordem que um ser ocupa numa determinada sequência. Biodiversidade. A palavra biodiversidade, que designa a diversidade da vida, plantas, animais, fungos e micro-organismos existentes na Terra ou em uma região. Foi usada pela primeira vez nos anos 1980 pelo biólogo norte-americano Thomas Lovejoy, que fez pesquisas na floresta amazônica. As estimativas quanto ao número de espécies hoje existentes variam de 5 milhões a 30 milhões, mas o que se conhece é apenas uma fração diminuta desse tesouro, cerca de 1 milhão e 700 mil espécies. Nas florestas tropicais, encontra-se mais da metade das espécies de seres vivos no planeta. Vejam só quantos números foram usados num texto tão pequenininho. Primeira, 5 milhões, 30 milhões, 1 milhão, 700 mil e metade, tá? Posso classificar esses números? Lembram então da classificação dos numerais, que são cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Então, cada número daquele texto que acabamos de ler, ele tem uma classificação. Então, 5 milhões a 30 milhões, eles estão classificados como cardinal. Por quê? Porque ele dá uma quantidade de seres, né? Então, as estimativas quanto ao número de espécies hoje existentes variam então, a quantidade de seres. O ordinal, o que ele vai me indicar aqui? A posição ocupada por alguém. E a palavra biodiversidade no texto, ela diz que foi usada pela primeira vez em 1980, nos anos, né, 1980. O multiplicativo exprime a multiplicação de uma quantidade. Então, não há muito tempo, a Mata Atlântica tinha o triplo do tamanho que tem hoje, ou seja, 3 vezes mais. E fracionário exprime uma divisão, um fracionamento de uma quantidade. Então, nas florestas tropicais, encontra-se mais da metade das espécies dos seres vivos do planeta. Para o segundo ano, o que é mais interessante? Porque eu acho que quanto a classifico, que é um numeral, tenho certeza que é ok para todo mundo. A classificação também, quem não se lembra muito bem é só fazer uma revisão e vai rapidamente estar adaptado, mas os principais empregos desses numerais. Então, como eu faço a leitura deles? Então, os cardinais, por exemplo, quando eu faço a leitura deles, eu vou ligá-los pela conjunção E.
Então, aqui, olha, nesse exemplo embaixo do quadro do Luís XIV, desculpa, 1643 e 1715. Então, eu faço a leitura deles ligando com a conjunção E, tá? Cardinais, femininos e masculinos. Se isso quer dizer que alguns números eu posso concordar em gênero? Pode. Quais todos eu posso fazer isso? Não. Número 1 e 1, 2 e 2, e a partir de 200. Então, 200 e 200, 300 e 300 e assim por diante, tá? Existem alguns números que têm grafia dupla. Quais são eles? Então, eu posso tanto ler 14 como 14, ou escrever também, tá bom? Bilhão e bilhão. O número 50, eu acredito que vocês já tenham ouvido alguma vez alguém dizer 50, né? Ou escrever. Mas eu fui pesquisar em gramáticas e não existe essa dupla grafia. Assim como para algumas pessoas, vou eu falar de antigamente, quando se usava muito cheque. Então, às vezes a pessoa ia escrever e na frente colocava o H. Mas não é que não existe essa grafia dessa maneira, que as pessoas diziam, ah, sim, vai ser difícil falsificar esse cheque, né? Hoje a gente quase não usa mais talão de cheque, é tudo no cartão, né, gente? Coletivos que exprimem ideia de número. Então, por exemplo, dúzia, uma quinzena, uma década, um século, tá? Agora, os cardinais e ordinais, vou passar uns exemplos para vocês. O que é mais importante aqui, gente? Como nós vamos fazer a leitura deles? Então, olha só. Vamos ler aqui, depois eu mostro os exemplos, tá? Então, numeral posicionado antes do substantivo. Então, como eu faço a leitura de um numeral se ele estiver antes do substantivo? Ah, tem um jeitinho? Tem, bem especial. Lê-se como ordinal, primeiro, segundo, terceiro, 11º, 20º, tá? Então, se ele estiver antes do substantivo. Agora, se ele estiver depois, como é que eu vou fazer a leitura dele? Até o 10, eu vou ler como ordinal. Então, primeiro, segundo, terceiro, 10º. Acima de 10, ele já vai virar cardinal. Olhem só os exemplos que eu coloquei aqui nesse último slide. Então, como é que eu vou fazer a leitura aqui? O numeral, o primeiro exemplo, o numeral ele está antes do substantivo república, certo? Então, como eu vou fazer essa leitura? Segunda república. Então, a gente já sabe que se um numeral estiver antes, posicionado antes do substantivo, eu vou fazer a leitura dele como ordinal. Segunda república, terceira república e assim por diante. Agora, e se ele estiver depois do substantivo? Então, até o 10, eu vou fazer a leitura dele como ordinal. Então, o que eu trouxe aqui de exemplo para vocês? Século V. Então, até o número 10, ele vai ser ordinal. Passando do 10, ele vai ser lido como? Como cardinal. Olha esse exemplo aqui. Século XIII. Então, relembrando, numeral antes, posicionado antes do substantivo, vai ser lido como ordinal. Numeral posicionado depois do substantivo, até o 10 ele vai ser lido como ordinal, e do 11 em diante ele vai ser cardinal. E esses dois exemplos aqui de baixo, eu trouxe para vocês os artigos de lei, leis e decretos. Então, até o 9º, né, eu vou ler como ordinal, e daí em diante os cardinais. Então, aqui, ai, desculpa, até escrevi errado, artigo 4º e escrevi 9º, gente, não levem isso em consideração, por favor. Mas até o 9º eu vou lê-lo, tá bom? É como ordinal. E depois, né, do 10 em diante, eu vou ler como cardinal. Então, esse outro é o artigo 10, certo? Então, pessoal, o numeral que é mais importante é que vocês saibam como empregá-lo, tá bom?
e até a aula ao vivo para a gente falar sobre isso novamente, tá? Um beijo, fiquem bem.